do Senhor, irmãos, missionária Karen, quero desejar um ótimo dia para vocês. Hoje eu gostaria de meditar na seguinte palavra, sobre o filho pródigo. Algumas versões vai estar a parábola do filho perdido. E Jesus contou essa parábola a respeito de um filho que estava na casa do pai e ele tinha tudo lá em abundância. Mas em dado momento, ele resolveu conhecer o mundo. E como o Senhor nos dá o livre-arbítrio, da mesma maneira esse pai deu o livre-arbítrio para esse filho escolher o que ele queria da vida dele. E ele escolheu ir para o mundo, conhecer as coisas do mundo. E pediu a herança para o seu pai, e seu pai deu a herança para ele. E no mundo, ele gastou dinheiro com as prostitutas, na bebida, gastou dinheiro na esbórnia. Em dado momento ele ficou sem nada. E aí os amigos sumiram. Como sempre, né? Os amigos do bar, da bebida, os companheiros do bar, das noitadas sumiram. E ele passou a trabalhar, porque não tinha mais dinheiro, tinha se acabado. Ele passou a trabalhar numa fazenda ou num sítio, cuidando dos porcos. E ele chegou numa situação que ele não tinha dinheiro para se alimentar. E se alimentava dos porcos, das bolotas que os porcos comiam. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Muitas pessoas é assim. Eles estão na igreja, às vezes é dirigente de louvor, pastores, e por um erro, um deslize, se desviam dos caminhos do Senhor e vão ser no mundo escravos de Satanás, servos. Porque esse rapaz ele não era mais empregado, ele era um escravo. Tinha perdido a sua dignidade, a ponto de não ter condição de comprar um alimento decente, sendo que na casa do pai ele tinha abundância. E eu creio que muitas vezes acontece conosco, com as pessoas que saem da presença do Senhor. Aconteceu com esse rapaz. Ele foi tomado pela vergonha. E quanto tempo que ele ficou nessa situação? A Bíblia é muito resumida, mas eu creio que ele ficou um bom tempo nessa situação porque ele tinha vergonha de voltar para a casa do pai, vergonha do julgamento, vergonha do que os empregados iriam pensar, vergonha do como o pai iria recebê-lo. E às vezes você está assim nessa situação, com vergonha de voltar para a casa do pai, e você prefere se submeter a ser servo de Satanás, escravo do diabo, escravo dos vícios, escravo do pecado, e você não tem forças para se libertar, porque você tem vergonha de voltar para a casa do pai. Mas o Senhor, através dessa palavra, diz a você, neste momento que você está assistindo esse vídeo, que eu tenho muito para te dar, e eu estou com os braços abertos para te receber de volta para minha casa. O Senhor, assim como aquele pai recebeu seu filho de braços abertos, fez um banquete para ele, assim o Senhor faz um banquete espiritual na tua vida. Ele prepara um banquete e está esperando de portas abertas você retornar para a sua casa, para o seu verdadeiro lar. Não tenha vergonha, não tenha medo do julgamento das pessoas, porque ninguém pode te dar a salvação, cura, libertação. Mas o Senhor, o teu Deus, Ele pode te dar tudo isso. E Ele está te recebendo, está pronto, com os braços abertos, as portas abertas, para te receber de volta para a tua casa. Então o Senhor te dá uma chance nesse período que você vai ver esse vídeo, para que você retorne para a casa dele, porque ele te recebe de braços abertos. E para finalizar, leia na sua casa o capítulo 15 de Lucas inteiro. Eu só vou falar alguns versículos. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Capítulo 24. Porque este meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, muito mais, o céu faz festa, o pecador se arrepende, também faz festa
para aquele que está afastado dos caminhos do Senhor se reconciliar. Então Deus te abençoe e te dê força para você voltar à casa do Pai. Amém?